questão de dignidade. E foi essa a emoção em causa. Senti-me humilhada. Uma violação da intimidade ou uma ferramenta vital para a segurança aérea? A questão dos scanners corporais nos aeroportos europeus tem gerado polémica e, ao mesmo tempo, tem sido usada para justificar a necessidade de vigiar mais atentamente o respeito dos direitos fundamentais. Os mais críticos falam em dignidade e privacidade. Os scanners corporais apareceram na Europa depois de um atentado terrorista falhado em 2009. Um jovem nigeriano tentou explodir uma bomba a bordo do voo que fazia a ligação entre Amsterdão e Detroit. Os explosivos estavam camuflados na roupa interior. Imagens disponíveis na internet e nos média dão a ideia de que a versão do corpo despido não é assim tão detalhada ou gráfica. Mas gravuras como esta mostram que são revelados mais pormenores do que se espera. Ana Maria Darmanin, de Malta, teve a experiência em primeira mão poucos dias depois da organização para a qual trabalha ter sido instada a emitir um parecer sobre os scanners corporais. It was horrible. First thing, I didn't even know I was going through a body scanner. Foi horrível. Primeiro, nem sequer sabia que ia passar por um scanner corporal. Enviaram-me para uma estrutura de vidro e só uma vez lá dentro é que percebi tratar-se de um scanner corporal. Quando saí, queixei-me, dizendo que tenho o direito de escolha. Responderam-me, ou passa pelo scanner ou fica em terra. Foi humilhante, porque senti que a minha dignidade foi violada, os meus direitos, só porque queria voar. Penso que não se deve sacrificar os direitos individuais em nome da segurança. Bruxelas trouxe novas regras, citando artigos da Carta dos Direitos Fundamentais. Os passageiros ganharam o direito de recusar o scanner corporal e optar por uma alternativa. No entanto, este continua a ser um ponto de fricção entre Bruxelas e Londres, gerando acalorados debates. A nova lei diz também que as imagens não podem ser armazenadas e que o inspetor que as analisa deve fazê-lo num compartimento separado do scanner. E, por razões médicas, apenas scanners corporais sem raio-x podem ser usados nos aeroportos europeus. Para responder aos dilemas da privacidade, alguns aeroportos optaram por novas tecnologias. Figuras humanas genéricas substituíram as imagens a nu. Mas um dos primeiros grupos a manifestar-se sobre a matéria considera que há ainda muito a fazer para agradar a gregos e troianos. Uma coisa é satisfazer os advogados e os reguladores, outra bastante diferente é ouvir histórias de pessoas obrigadas a levar crianças, por exemplo, para passarem pelos scanners. Ou mesmo em relação aos homens que visualizam imagens de mulheres a atravessar o scanner. Por isso há ainda questões por resolver, mas penso que o debate avançou positivamente. Como podemos tornar esta tecnologia aceitável ao nível da privacidade, em vez de passar por cima deste problema, porque por vezes, infelizmente, em nome da segurança, esquecem-se outras questões. Este é um verdadeiro exemplo em que os direitos fundamentais foram considerados desde o início na avaliação de impacto que acompanhou a proposta, em que a Comissão colocou em cima da mesa algumas opções políticas, o que poderíamos melhorar em termos de segurança por um lado e os direitos fundamentais. E claro, o interesse da Comissão é juntar as coisas e mostrá-las em conjunto. E a opção política final, que é o que temos presentemente na legislação, é a melhor opção que foi possível. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ganhou oficialmente um vínculo legal quando o Tratado de Lisboa entrou em vigor no final de 2009. A Carta está dividida em 6 categorias diferentes. Dignidade. Justiça. Freedoms. Liberdades. Solidariedade. Citizens' rights. Direitos dos cidadãos. Equality. Igualdade.
Mas há receios de que as pessoas não entendam como e por que é que a Carta é útil. Precisam de saber, por exemplo, que só tem vínculo legal nos países da União Europeia onde se implementa a lei da UE. A Comissão Europeia deve lançar em breve um relatório anual sobre os progressos na aplicação da Carta. Uma das coisas mais importantes é que assegura que as pessoas estão autorizadas a ir a tribunal para fazer cumprir os direitos fundamentais em qualquer situação coberta pela lei da União Europeia. E têm uma panóplia completa de julgamentos justos dos direitos quando o fazem. O que não acontece com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que apenas dá essa panóplia de julgamentos justos em certas circunstâncias específicas. Por isso, a Carta é mais abrangente, tanto quanto estivermos incluídos, tanto quanto seja uma matéria governada pela União Europeia, pela lei da União Europeia. A título de exemplo, um caso que não estaria coberto da Carta seria uma queixa por uma busca policial na rua. Como não existe uma lei europeia neste domínio, Bruxelas não poderia dar seguimento a tal queixa. Mas claro que os padrões que a Carta impõe estão a ser gradualmente aceitos pela Europa. O Reino Unido e a Polónia apresentaram reservas ao documento, que dizia que não queriam que fosse completamente aplicável. E no ano passado, num caso em que os dois países estiveram envolvidos, relacionado com exilados enviados de volta para a Grécia, o Tribunal deixou claro que o Reino Unido e a Polónia estavam efetivamente obrigados a voltar atrás, citando os padrões da Carta. Penso que clarifica muita coisa. O Human Rights Act aplica à lei britânica algo que foi elaborado no século passado. Por isso, adequá-lo à vida e à tecnologia moderna é algo que tinha de acontecer. Penso que o próximo passo será perceber como é que as pessoas podem esperar viver o dia-a-dia sem ter de depender destas proteções, em vez dos governos adotarem políticas persecutórias intrusivas e esperarem ser desafiados em tribunal. To wait for them to be challenged in court.